alentador porque evita uma derrota. Mas, geralmente, quando se tem uma semana inteira para treinar, se fala que a semana é boa para preparar o time, para estudar o adversário. Só que essa foi uma semana atípica também, né? A gente acompanhou o primeiro treino de representação naquela terça. Você até faz algum desenho ali com Bustos de lateral, Vitão na zaga, não tinha ainda o zagueiro uruguaio Rohel. Como é que foi essa semana dentro daquilo que você planejou, perdendo jogadores, ganhando um acréscimo, talvez não fosse o ideal estrear hoje? O que deu certo, o que deu errado na sua planificação? Foi uma semana típica dentro do que a gente, né, havia planejado. Né, vocês puderam acompanhar, né, no início da semana, com as chegadas, né, e saídas. Né, a semana começa de uma forma e se encaminha para o final, mais perto do jogo, com outro panorama. Né, mas todo o cenário que a gente precisa trabalhar com ele, porque ele nem sempre ele é da normalidade, né? Ainda mais com esses momentos da janela aberta, das transferências, das especulações, há muita coisa acontecendo. Né? E a gente procurou trabalhar da medida do possível, né, no dia a dia, né, com cada movimento sendo planejado de acordo com o cenário daquele momento. Né? A semana começou como você frisou, né, no final da semana, né, já não tinha a presença do Bustos e do Vitão para contar na partida. Frisou muito bem que talvez esse não fosse o melhor momento para o Agostinho estrear, porque ele chegou, ele treinou 2 ou 3 treinos conosco, penso que fez uma boa estreia. É um cenário de instabilidade que os resultados que são o mediador, né, e o que pode amenizar esse processo, quando eles não acontecem, tudo o que acontece na semana ele acaba sendo impactado, né, e sendo amplificado, né, justamente gerando mais tensão nesses momentos. Né, a semana foi lidada de acordo, como eu disse, dia a dia. Né, colocamos em campo o que tinha melhor à disposição, os melhores 11 para a gente iniciar a partida. Penso que nós fizemos um bom primeiro tempo, né, superior ao adversário. Fomos penalizados no final, né? Temos tido algumas dificuldades de controlar o resultado perto dos finais, dos tempos. Hoje, pelo menos, a gente conseguiu, dentro dessa indignação de final de jogo, empatar um jogo. Eu acho que essa é o ponto positivo que a gente pode tirar disso tudo. Né? A gente entende aí a frustração do torcedor, preocupado com o lugar na tabela que nós estamos, né, da inconsistência de 8 jogos sem vencer. Né, infelizmente, o resultado a gente não controla, mas o que a gente pode prometer para o torcedor é seguir trabalhando forte, firme. Né, o time evoluiu em alguns aspectos, a gente sabe que a instabilidade do momento, por vezes, a bola vai queimar um pouco mais, e não interessa se tu tem 20 anos, 30 anos, 35, se tu é de seleção ou não. Mas precisamos encontrar soluções para deixar esse momento para trás. Roger, são 12 jogos sem vitória, tá? 12 jogos sem vitórias no Internacional, somando todas as competições. Então, eu queria te perguntar o seguinte: hoje a gente viu alguma situação diferente, principalmente ofensiva. Um tabelamento melhor entre Bernabé, trabalhando bem junto ali com o Wesley, foi bem no primeiro tempo. Por que atrás ainda está devendo? Não tem os 2 lances do Inter de gol que o Inter levou, não tinha uma cobertura. Como melhorar isso para um jogo que tu já tem quarta-feira, um time que tu conhece bem, mas tu não sabe o time que tu vai poder usar quarta-feira do Inter? Os 2 gols, ou se a gente pegar os últimos jogos, os últimos gols que nós sofremos, alguns deles a bola agora estava no nosso pé e numa nossa construção, ou numa retomada, ou numa tentativa de saída, né? E a gente errou um passe por dentro no primeiro, e no segundo, depois de retomar essa bola alta, né, a bola às costas, né, a cobertura foi consequência do primeiro equívoco, né, de retomar e não tirar a bola de uma zona pressionada, né, logo de início, né, devolvendo a bola para o adversário a partir do momento que tu estava mais alto dentro do campo. Né, gol do Palmeiras, sim, foi um erro de cobertura, né, a linha não protegeu a profundidade. O que eu salientei para os atletas no final do jogo, que a gente vai sair desse momento não fazendo coisas mais difíceis, pelo contrário, fazendo coisas mais simples. Né? Porque quando a gente vive esses momentos, a simplicidade é o melhor refinamento.
né, para que a gente volte a vencer. Né, para quarta-feira é buscar corrigir esses erros, né, poder escolher os melhores 11 que eu tenho à minha disposição, né, buscar principalmente na lateral direita, né, que a gente está sem jogador de ofício, aquele que pode melhor se adaptar a essa função, né, e trabalhar e acreditar que só os atletas, né, dentro de campo, com um trabalho comandado pela comissão técnica, pode reverter isso, né, e os atletas estão sofrendo, indignados, né, com o momento, procurando sair dele o mais breve possível, né, para que a gente dê uma resposta ao nosso torcedor. Ele merece uma resposta, e a resposta não são tantos jogos sem vencer como a gente está. Tudo bem, Roger? Boa noite. Boa noite. Você citou aí, num trecho dessa resposta agora, a conversa com o grupo de jogadores. E sobre os atletas em si, já são 5 partidas no seu comando, né, desde que você fez a sua estreia. O que mais te preocupa atualmente no grupo de jogadores no Internacional? Questão física, técnica ou psicológica? Penso que a física a gente evoluiu nessas 3 semanas, né, buscando trabalhar elementos que pudessem sustentar, né, a forma como eu entendo que um time tenha que jogar. Eu penso que emocionalmente, evidentemente, a instabilidade, os maus resultados, por vezes a bola vai queimar no pé, não há diferença, né? E penso que aquele torcedor que veio no estádio, né, eu tenho dito que ele tem sido muito parceiro e merece um resultado melhor, porque, né, mesmo hoje estando atrás do placar, ele não deixou em nenhum momento, não se entregou em nenhum momento e nos ajudou a conquistar esse empate. Com certeza tem um peso muito grande, né? Tecnicamente, como quando a gente está nesses momentos, como eu disse, a bola vai queimar mais e a gente precisa simplificar as coisas, né? Não vai ser jogar mais bonito, né? Não vai ser jogar o futebol mais plástico, vai ser continuar competindo, definir as oportunidades que a gente constrói, que não são poucas, né? Nós temos um volume de construção que nos permitia, no primeiro tempo, sair com um resultado maior, né? Mas o momento que tu vive, o adversário vai 1 ou 2 vezes no seu gol e converte as oportunidades que cria. Eu acho que é um misto de algumas coisas, né? Mas a parte física que você iniciou falando, eu penso que ela houve uma evolução, os jogadores estão conseguindo competir num nível, né, que nos permita ficar vivo na partida, né? O que nos falta nesse momento é buscar mais qualidade nas tomadas de decisões, em algumas organizações que nos permitam, né, definir um jogo a nosso favor sem sofrer o jogo inteiro, né, com a iminência de um ataque do adversário e acabar dentro do nosso gol. Boa noite, Roger. Boa noite. Você citou a questão da lateral direita. O Inter hoje não tem um lateral direito de ofício. 2 questões em cima disso. A primeira, por que a opção de tirar o Igor Gomes no intervalo e colocar o Bruno Gomes? E por que o Bruno Gomes em relação ao Rômulo, de repente, que já fez essa função anteriormente aqui no Inter? E se você pode prometer para o torcedor que vai vir um lateral direito ainda nessa janela. Obrigada. O Igor sentiu, por isso saiu no intervalo, né, e dentro da configuração do meio-campo, né, já havia o planejamento, né, do Thiago Maia, que também estava reestreando na lesão, né, que ele também não aguentaria, né, a boa parte do jogo, né. A opção do Bruno Gomes foi que a gente, né, não mexesse na estrutura do meio-campo, né, promovendo, né, o Bruno Gomes para a lateral, que também treinou ali durante a semana, na iminência da gente não ter o Vitão e o Igor Gomes ter que vir para dentro da defesa, né? Essa foi a opção, e para a gente continuar seguindo, né, com o jogo de corredor. O Rômulo faz muito bem aquela função, mas já desgastado também de um primeiro tempo, é um cara que se dedica muito. Era importante que a gente tivesse um jogador mais fresco ali daquele lado, mesmo que improvisado, que foi o caso do Bruno Gomes, que já atuou ali também, né? Claro, vai vir, tem que vir. Tem que vir, não 1, 2. Roger, boa noite. Aqui na frente.
Queria te perguntar como é que está sendo o diálogo com a direção para suprir justamente essas necessidades. Você falou agora que vem aí 2 laterais direitos, ou 2 laterais, enfim. Mas como é que vem sendo essa conversa com a direção? Quais garantias você tem de que não vai ter outra semana começando com alguns jogadores e terminando sem esses jogadores para você planificar cada jogo? Essas 3 semanas que eu estou aqui, eu me reuni em média 1 ou 2 vezes, né, aqui no Parque Gigante, né, fazendo reuniões, justamente para que, junto com o departamento de mercado, a gente analisasse nomes, né? Foi assim que a gente, né, buscou, né, o Rogel, foi assim, né, do Tabata, né, o que, embora a gente tenha muita urgência e procure trabalhar com agilidade, a gente sabe que nesses momentos o mercado ele está muito ativo, né, e os jogadores, né, quanto mais o mercado identifica a necessidade, mais precifica os jogadores, né? Então as demandas de procura, né, a gente conversa semanalmente, algumas questões estão para ser definidas o mais breve possível, né, mas por mais que a gente busque e tente, né, qualificar o elenco para suprir essas saídas, né, o mercado dita um pouco do seu ritmo, né, a gente busca sempre acelerar, né, o mais breve possível. A gente vai precisar suprir essas ausências que essa semana que foram definidas de fato.